Elias foi um dos maiores profetas da Bíblia, conhecido por ter realizado grandes feitos em nome do Senhor. Por meio de suas palavras, fogo desceu do céu, choveu, tornou a viver o filho de uma viúva, e entre outros. Ele foi arrebatado em uma carruagem de fogo, e ainda apareceu junto a Moisés. Durante a transfiguração de Jesus, Elias viveu no tempo do reinado de Acabe, por volta de 875 a.C., quando iniciou seu ministério. E sua história está relatada na Bíblia, mais precisamente, no livro de 1 Reis. Conheça um pouco mais sobre a história do profeta Elias. Elias é um daqueles personagens da Bíblia que nada, ou quase nada, sabemos. Antes do início do seu ministério, Elias surge nas páginas sagradas em 1 Reis, capítulo 17, verso 1, e de forma repentina, sem qualquer explicação, nem mesmo da sua genealogia, como é costumeiro fazer-se quando se trata, pelo menos, de personagens da história de Israel. Ele é apresentado apenas como Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. Seu nome, que, em hebraico é Eliarro, Elias, é a forma grega do nome, significa Javé, é Deus, e sintetiza, de forma sublime, todo o seu ministério profético, demonstrar ao povo do reino de Israel, que o seu Deus, é Javé, o mesmo, eu serei o que serei, que havia se revelado a Moisés, no Monte Horebe. Elias foi chamado por Deus para o ministério profético, em um dos piores períodos da história de Israel. Período este, marcado por crise, fome, miséria, corrupção e apostasia. Mas, em meio à crise moral, social e espiritual, Deus pôde contar com a coragem e a determinação de Elias, para ser seu porta-voz. No tempo de Elias, o Reino do Norte havia alcançado sua melhor posição econômica, desde que havia ocorrido a separação do reino, após a morte de Salomão. O rei Onri procurou estabelecer boas relações com as nações vizinhas. Ele casou seu filho, Acabe, com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios. Esse casal introduziu em Israel a adoração ao deus Baal. De Tiro e Sidom, Acabe se encarregou até de construir um templo para Baal em Samaria. Nesse contexto turbulento de idolatria e paganismo, Elias foi chamado para servir como porta-voz de Deus. Ele recebeu a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles eram o povo do Senhor. Em 1 Reis 17, temos o registro, sem qualquer introdução, das atividades do ministério do profeta Elias. Na ocasião, o profeta Elias anunciou que haveria uma grande seca. Devemos lembrar que Baal era o deus da vida e da fertilidade. Logo, tal seca representava um ataque direto à suposta capacidade desse ídolo de controlar as condições do tempo. Após essa profecia, Elias recebeu recomendações divinas para que se retirasse para o Oriente, escondendo-se junto ao ribeiro de Querite. Nesse lugar, Elias foi sustentado milagrosamente. A água vinha do próprio ribeiro, e o pão e a carne eram trazidos por corvos. Após o ribeiro secar, por conta da grande seca, Elias foi instruído a ir até Sarepta, que é de Sidom. Lá ele seria sustentado por uma viúva. Abrindo um parênteses nesse ponto, nos tempos bíblicos, a viuvez, principalmente no caso da mulher, fazia com que sua condição social e econômica sofresse drasticamente, em virtude do contexto social da sua época. A grande maioria das viúvas daquela época eram pobres, pois era função do marido trazer o sustento para casa. Se o marido morresse, a viúva, geralmente, encontrava-se desamparada. E com a viúva de Sarepta, não era diferente. A sequência do texto bíblico nos revela a situação precária em que aquela mulher vivia. Mas, de forma milagrosa e providencial,
Deus multiplicou a reserva de farinha e azeite da viúva, até que a chuva voltasse a cair sobre a terra. Ainda no mesmo capítulo, temos o registro da enfermidade que acometeu o filho da viúva, e o acabou matando. Entretanto, o profeta orou a Deus, e o filho da viúva foi restaurado à vida novamente. O confronto de Elias com os profetas de Baal, conforme narrado em 1 Reis 18, foi um dos fatos mais significativos da história bíblica. Mais significativo ainda, foi a vitória que o profeta de Tisbe obteve sobre os falsos profetas. Significou a continuidade da existência de Israel como povo, a quem Deus havia escolhido para cumprir seu propósito de salvação com a humanidade. Baal era uma divindade cananeia. A palavra Baal significa proprietário, marido, ou senhor. Os estudiosos observam que esse nome traz esses significados para demonstrar que a divindade pagã exercia controle e posse, não somente sobre o lugar onde se encontrava, mas também sobre as pessoas. Os profetas estavam conscientes de que não se podia admitir tal fato entre o povo de Deus, e por isso, levantaram suas vozes em protesto contra a divindade pagã. Uma outra crença cananeia dizia que El seria o deus principal, isto é, o pai dos outros deuses, e Azerá era a deusa mãe. O texto bíblico de 1 Reis 18, versos 17 a 19, faz referência a essas duas divindades. A palavra posta ídolo, neste texto, é a tradução do termo hebraico, Azera, ou Azerá, e mantém o significado de bosque, para adoração de ídolos. Azerá, conhecida também como Astarote, ou Astarte, era uma deusa ligada à fertilidade humana e animal, e também da colheita. No texto bíblico, observamos que ela exerceu uma influência grandemente negativa entre o povo de Deus. Assim, entendemos o porquê da resistência profética a esse culto. Durante o período da seca profetizada por Elias, a fome castigou Samaria. Nesse período, Jezabel mandou matar os profetas do Senhor. Porém, havia um homem chamado Obadias, oficial de Acabe, que conseguiu esconder alguns dos profetas. O mesmo também foi o responsável por intermediar um encontro entre Elias e Acabe. Acabe culpava Elias pela miséria em Israel, mas o profeta deixou claro que o rei e sua família é que eram os verdadeiros culpados. Eles pecaram contra o Senhor, especialmente por conta da idolatria. Então, o profeta Elias convocou todo Israel a comparecer no Monte Carmelo. Naquele lugar, confrontaria os profetas de Baal, sustentados por Jezabel. Os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá foram até o monte. Ali, 2 sacrifícios seriam apresentados, um pelos pagãos e outro pelo profeta do Senhor. Ninguém poderia queimar os sacrifícios, pois o fogo deveria surgir de forma sobrenatural. O verdadeiro Deus seria aquele que queimasse o sacrifício. Os profetas de Baal fizeram tudo o que puderam, gritaram, pularam e até se mutilaram, mas nada aconteceu. Elias, então, consertou o altar do Senhor que estava quebrado, e pediu para que derramassem água sobre o holocausto. O profeta Elias clamou ao Senhor, e Deus respondeu com fogo, que consumiu o holocausto. Todo o povo de Israel reconheceu que o Senhor é Deus. Naquele dia, os profetas de Baal foram mortos, e uma grande chuva caiu sobre Israel. Havia chegado ao fim o período de seca, conforme Elias havia anunciado. Logo após esses acontecimentos, Elias fugiu em direção ao sul, depois de ser ameaçado pela rainha Jezabel. Esse foi um momento de profundo desânimo na vida do profeta. Inclusive, ele chegou a desejar a morte. Entretanto, ele foi divinamente alimentado com pão e água, e instruído a seguir em direção a Horebe, o monte de Deus. A caminhada durou 40 dias e 40 noites, e o profeta foi sustentado apenas pela refeição que havia comido. No monte Horebe, Deus deu nova visão,
e novas instruções ao profeta Elias. Ali ele recebeu 3 incumbências: ungir Hazael como rei da Síria, ungir Jeú como rei de Israel, e ungir Eliseu como seu sucessor. Vale mencionar que a comissão acerca de Hazael e Jeú foi complementada por Eliseu, já que a ascensão de ambos aos tronos da Síria e de Israel, respectivamente, é registrada no ministério de Eliseu. No capítulo 21 de 1 Reis, encontramos mais um grande confronto entre o profeta Elias e a família real. Jezabel havia planejado a execução de Nabote, que não queria abrir mão de sua vinha em favor de Acabe. Além disso, eles haviam ignorado o direito à herança da terra, que era garantido na nação de Israel. O profeta Elias anunciou o juízo de Deus sobre Acabe e Jezabel, dando detalhes sobre suas mortes, e avisando que sua casa seria destruída. Como o rei Acabe se arrependeu, o Senhor adiou por uma geração a destruição de sua dinastia, mas Acabe e Jezabel tiveram mortes desonrosas, conforme a profecia. Certo tempo depois, Acasias subiu ao trono de Israel, sucedendo Acabe, seu pai. E em uma determinada ocasião, Acasias sofreu um acidente que o deixou aleijado. Prontamente, ele tentou buscar auxílio no deus pagão, ironicamente chamado de Baal-Zebude, que significa Senhor das Moscas. Esse era um trocadilho que ridicularizava o nome Baal-Zebu, que significa Senhor, o príncipe. Acasias desejava saber se poderia se recuperar de seu problema. Mas Elias interceptou os mensageiros de Acasias e ordenou que voltassem ao rei, avisando-o que ele havia ignorado o Deus de Israel e que certamente morreria. Revoltado, Acasias deu ordens para que o profeta Elias fosse preso. Ele enviou um capitão com 50 soldados ao encontro de Elias, que estava no cume do monte. No entanto, todos eles acabaram consumidos pelo fogo que desceu do céu. Acasias enviou outro capitão com mais 50 soldados, e também foram consumidos com fogo. Insistente, Acasias enviou mais um capitão com seus soldados. Este último capitão subiu ao encontro de Elias e suplicou por sua vida e pela vida de seus soldados. O profeta Elias, então, o acompanhou e foi à presença do rei para transmitir pessoalmente a sua mensagem. E assim como Elias havia predito, Acasias não se recuperou e morreu. O final do ministério de Elias está registrado em 2 Reis 2. Eliseu e alguns outros profetas perceberam que o ministério do profeta Elias estava chegando ao fim, e que ele os deixaria. Por algumas vezes Elias tentou se distanciar, mas Eliseu insistiu em acompanhá-lo. Elias e Eliseu foram a vários lugares juntos, depois de um milagre realizado no Jordão, o qual teve suas águas divididas. Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito do seu mestre. Eliseu fez um pedido muito ousado. Elias lhe respondeu que não cabia a ele, e sim a Deus, decidir se o pedido seria atendido ou não. A sequência do texto bíblico nos informa que a concessão desse pedido de Eliseu foi garantida. Eliseu viu Elias ascender ao céu em um redemoinho, escoltado por um carro de fogo, com cavalos de fogo. Além dos livros de 1ª e 2ª Reis, onde sua história está registrada, o profeta Elias aparece em outras 2 referências no Antigo Testamento. Em 2 Crônicas 21, versos 12 a 15, temos notícias de que Elias enviou uma carta ao rei de Judá, Jorão. Vale lembrar que o ministério de Elias se concentrou principalmente no Reino do Norte. Jorão havia sucedido seu pai, o rei Josafá, e foi repreendido por ter decidido seguir o padrão idólatra dos reis do Reino do Norte, ignorando o caminho do temor e da obediência a Deus, e se distanciando do que fora feito por Asa e por Josafá. Há também uma referência ao profeta Elias no livro de Malaquias, no capítulo 4,
Verso 5. Elias é mencionado como precursor do grande e terrível dia do Senhor. Elias é mencionado várias vezes nos livros do Novo Testamento, principalmente em relação à identificação de seu ministério com o de João Batista. Entretanto, a menção mais extraordinária de Elias, no Novo Testamento, é no episódio da transfiguração de Jesus. O profeta apareceu junto de Moisés, ao lado de Jesus Cristo. Ainda no Novo Testamento, o apóstolo Paulo citou o profeta Elias em Romanos 11, e Tiago, em sua epístola, também mencionou o profeta, ao fazer uma exposição sobre a importância da oração. Elias, ao lado de Enoque, são os únicos personagens bíblicos que não conheceram a morte, razão pela qual muitos acreditam serem ambos as duas testemunhas do Apocalipse. Enfim, o ministério de Elias não foi marcado apenas por profecias, mas, por meio dele, Deus pôde operar muitas maravilhas, tais como fechar o céu para que não chovesse, multiplicar o azeite e farinha, ressuscitar o filho da viúva de Serepta, o fogo no altar, ao desafiar os profetas de Baal, fazer com que a chuva interrompesse a seca. Em resposta à sua oração, a morte dos soldados do rei Acasias, e dividir o rio Jordão. Todos estes milagres têm demonstrado claramente que o profeta Elias era um homem que vivia em íntima comunhão com Deus. Porém, nada do que ocorreu na vida do profeta foi por acaso. Esse é um dos motivos de existirem profecias mencionando o profeta Elias no tempo do fim, pois tudo o que ocorreu na vida do profeta irá ocorrer novamente no contexto das duas testemunhas. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Se gostou do vídeo, comente, compartilhe, e não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado, e até a próxima.